Então nessa sessão a gente vai trabalhar aí com life cycle, ciclo de vida, né? E quando a gente fala do ciclo de vida do React, a gente está falando do ciclo de vida dos Class Components, tá? Eu precisei encaixar essa aula nesse momento porque é logo na sequência que a gente trabalha com Function Components, hooks, então a gente trabalhou com Use Effect, eu já citei algumas coisas aí em termos de métodos de ciclo de vida, tá? E a gente vai olhar isso com detalhes agora. Na sequência a gente volta a trabalhar, o nosso próximo assunto é componentização, e aí a gente resolve o exercício que ficou pendente lá do Use Effect, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar aí com Life Cycle, vamos em frente. Então nessa aula vamos falar aí do ciclo de vida dos Class Components, e para começar eu vou fazer essa pequena introdução, começando pelo objetivo da aula, que é ensinar a respeito do ciclo de vida dos Class Components. Já que entender o ciclo de vida de um componente e os seus métodos te possibilitará desenvolver componentes com fluxo de dados apropriados e otimizados. Então todo aprendizado desse tema vai fazer com que a gente, inclusive, desenvolva códigos mais legíveis, né? Que é de fácil manutenção, tá? E o código vai ter um fluxo de dados muito mais limpo, né? E depois o resultado é que nossos componentes vão ser mais otimizados, né? Como nós, os componentes, eles nascem, fazem algumas coisas durante o seu tempo de vida e depois morrem, que é quando o React DOM retira esse componente do Virtual DOM e na sequência do DOM, tá? Então vamos lá, vamos entender a respeito do ciclo de vida dos componentes, tá? E para a gente entender a respeito do ciclo de vida dos componentes, essa imagem ela é perfeita para isso. Ela está disponível nesse link aqui, e ela está só um pouco diferente, ela está mais atualizada porque essa fase pré-commit não está sendo mais exibida. Porque esse método getSnapshotBeforeUpdate, ele já não é mais indicado a utilização dele, tá? O objetivo desse método seria tirar uma imagem do estado atual do componente durante a fase de atualização, mas ele não é indicado mais o uso desse método. Então, para a gente começar entendendo aqui essa imagem, vamos começar falando aqui sobre esses retângulos verticais. Cada retângulo vertical desse representa um estágio do ciclo de vida dos componentes, tá? Então eu tenho o estágio inicial, que é o estágio que o componente nasce, né? Mounting. A partir de então ele está montado, então ele vai para o estágio de update. E na sequência tem o estágio de unmounting, tá? Onde o React DOM retira esse componente do Virtual DOM e na sequência do DOM. Depois eu tenho esses retângulos horizontais. Cada retângulo horizontal desse representa um método do ciclo de vida lá do meu componente, tá? Exceto esse retângulo aqui, né? Que esse aqui representa uma ação do React DOM, tá? Além disso, a gente tem aqui que cada retângulo vertical desse está dividido em duas partes, a parte mais escura e a parte mais clara embaixo. A parte mais escura é a fase de render, que vai até a chamada do método render, onde ele retorna o JSX, e a fase commit é a fase onde ele executa os efeitos colaterais, onde o React DOM manipula o Virtual DOM, manipula o DOM, e por fim faz aí a chamada do método relacionado com aquele estágio, tá? Então vamos detalhar cada estágio, começando pelo estágio de montagem, tá? Então no estágio de montagem o primeiro método que é chamado é o construtor. Isso a gente já está acostumado pelas linguagens orientadas a objetos, tá? Na sequência, o método getDerivedState from props é chamado. A assinatura desse método é essa, né? Então ele recebe lá as próximas propriedades e o estado prévio, porque aí é o momento que eu vou atualizar o estado para ele ficar de acordo com as propriedades que são passadas. Nesse caso do exemplo, o que eu estou fazendo é um mergeando os dois objetos, tá? Bom, terminou esse método, a gente passa lá para o método render. É um método que o JSX ele é retornado, tá? E aí a gente passa lá para a fase de commit. Na fase de commit é a fase que o React DOM ele entra em ação para manipular o JSX, ele faz a tradução do JSX em HTML, faz a manipulação do Virtual DOM, manipula o DOM e no final é chamado o método componentDemount, que é o método relacionado com essa fase de montagem, tá? E aí concluiu o nosso componente ele está montado, daí a gente vai para a fase de update. Então a fase de update ela é disparada por três motivos, né? Ou as propriedades elas são alteradas, o estado é alterado,
ou então o método forceUpdate ele é chamado. Tá? Feito isso, ele entra no método getDerivedStateFromProps, que é a mesma coisa da fase de montagem. Então ele vai para o método shouldComponentUpdate. Esse método ele pode ser utilizado para alguma otimização. Né? Então eu posso, por exemplo, inclusive essa é a assinatura do método, que eu peço, ele recebe a próxima propriedade, o próximo estado. Nesse momento eu poderia fazer uma comparação para saber se alguma propriedade específica, né, ela foi alterada ou não, e aí eu sigo ou não com o fluxo de atualização. Se eu retorno um false, ele para. Se eu retorno um true, então ele continua. Né? Então ele vai no método render, mesma coisa. Né? Na sequência o método getSnapshotBeforeUpdate. Então aí eu posso pegar uma imagem, né, do estado do meu componente atual, fazer uma operação de log, por exemplo. Né? Na sequência ele vem aí para o React DOM, ele manipula o virtual DOM, a mesma coisa. E por fim ele chama o método componentDidUpdate, que é o método relacionado com essa fase de update. Tá? E aí se encerra o fluxo de atualização. Na sequência ele passa aí para o unmounting. Tá? Então a única coisa que é feita no unmount é a chamada do método componentWillUnmount, que é tido pela equipe do React, ele é dito como uma fase de limpeza. Né? Então é nesse momento que eu posso, por exemplo, fechar conexões, então fechar um WebSocket, por exemplo, ou eu posso também fazer uma sinalização do componente Py, que é aquele, né, alguma alteração que seja necessária caso o meu componente filho feche, ou então, por exemplo, alterar o context, né? Quando a gente falar aí de hooks, mais para frente, a gente vai falar de context, tá? Então, a gente pode fazer uma atualização no context e aí já fica essa dica aí, tá? E aí a gente encerra o nosso ciclo de vida do nosso componente e vamos agora olhar como isso fica lá no código, tá? Então, para a gente acompanhar aqui no código, né, a execução do ciclo de vida do componente, eu criei esse projeto, que é o Components Lifecycle. Ele também está disponível lá no GitHub, tá? E, bom, então eu só tenho esse componente aqui, que é o app, que ele já vem criado. Ele está todo codificado só com os métodos do ciclo de vida. Então, ele tem lá o construtor, tem o getDerivedStateFromProps, tem o shouldComponentUpdate, tem o render, componentDidMount e o componentDidUpdate, cada um fazendo um log para a gente acompanhar como isso fica lá, tá? E no index eu coloco o meu componente e passo uma propriedade para ele, que é o initial value, passando uma string, tá? Então vamos ver como é que ele fica. Deixa eu abrir aqui uma tela do browser. Então abro aqui meu console. E aí tá lá. Ele faz a chamada do construtor, na sequência ele passa pelo getDerivedStateFromProps, na sequência ele printa o objeto, tá? Então ele está printando aqui um objeto, porque na verdade eu fiz um merge antes, né? No getDerivedStateFromProps eu faço um merge dos dois objetos, né? É o objeto do estado e o objeto que é passado pela propriedade, faço o merge, e aí no método render eu estou printando ele, é isso que está sendo exibido aqui, esse objeto já mergeado, né? Então ele faz o olá a partir do render e ele conclui chamando o componentDidMount, tá? Que é isso que está apresentando aqui. E aí na sequência o que eu fiz aqui foi colocar um botão que ele altera o estado do meu componente a variável counter, tá? Então ele faz a soma aí, faz o incremento aqui e apresenta lá embaixo, né? Depois aqui da quantidade. Só que aqui quando eu clico em soma, né? Ele não faz o incremento. Não faz o incremento por um motivo, porque no shouldComponentUpdate eu estou retornando um false, tá? Então ele não faz o incremento. Então vocês veem aqui que ele, né, chama o getDerivedStateFromProps e no shouldComponentUpdate ele para, ele não faz a chamada. Mas se eu retorno aqui um true, então ele faz o incremento lá e aí ele completa, né, chamando o componentDidUpdate, tá? Então é isso aí sobre o ciclo de vida. Na sequência vamos falar do error boundary, tá? A partir da versão 16 a equipe do React incluiu o error boundary. O error boundary é a forma que você faz para trabalhar com erros de JavaScript no seu componente, tá? Então, caso dê um erro de JavaScript, você tem a opção de cair numa tela de fallback, numa fallback UI.
que é uma UI preparada para dar uma resposta aderente àquele erro para o cliente, tá? Então, a forma que a gente trabalha, vamos lá, eu vou continuar trabalhando nesse mesmo aplicativo, tá? Que é o Component Lifecycle. E aqui eu tenho esses dois componentes. O primeiro é o contador ConBug. Esse contador ConBug, ele não está fazendo muita coisa, na verdade ele só faz o seguinte, ele tem um contador, né? E à medida que a gente vai clicando no contador, caso ele chegue no valor 3, então ele lança um erro. Então vamos ver como esse contador ele se comporta sem o error boundary. Vamos incluir ele aqui no app. Na verdade eu vou criar até um componente para isso. Deixa eu criar aqui o componente myError boundary component, tá? myError boundary component.js. Aqui import react from react export default function myError boundary component. E aqui eu vou fazer o seguinte, dar um return. Só que aqui eu vou precisar do contador ConBug. Import contador ConBug. Tá? E aqui eu vou retornar o nosso contador ConBug. Eu vou incluir ele aqui no nosso app. Tá? E vou incluir ele aqui abaixo da quantidade. Tá. Vamos ver como é que ele se comporta. Tá dando um erro. myError boundary. Tá. Na verdade, ficou um erro aqui. myError boundary. Pronto, tá lá, tá ok. Então, na nossa tela, aí eu vou incrementando aqui, caiu no terceiro, no número 3, então ele dá o erro e esse erro é apresentado. Só para vocês verem que essa tela de erro aqui, ó, ele diz aqui, ele dá a seguinte mensagem: essa tela só é visível no ambiente de desenvolvimento, tá? Em produção ela não aparece, é diferente. Só que se eu fecho aqui, a gente está vendo que não tem nenhuma mensagem sendo apresentada aqui, tá? Então eu volto lá no meu componente, que é um error boundary. Então vamos dar uma analisada nesse cara aqui. Esse cara simplesmente é um class component, tá? É simplesmente um class component. E aqui as propriedades importantes para eu trabalhar são essas três aqui: o hasError, tá? O error e o error info. Para uma classe ser um error boundary, poder ser utilizada como um error boundary, o que eu preciso são duas coisas. Ou implementar o método estático getDerivedState from error, que o método estático significa que aqui dentro você não pode utilizar nenhum this, nem fazer uma chamada, né, em um dos outros métodos desse componente. Você não pode fazer isso em um método estático, tá? Então, ou você implementa esse método estático, getDerivedState from error, ou então você implementa o método componentDidCatch, né? É indicado fazer dessa forma, né? No getDerivedState from error você retorna um novo estado atualizado de acordo com o erro que você está recebendo por parâmetro. E o componente didCatch, ele é chamado na sequência, ele é chamado depois. Eu não prefiro fazer dessa forma, eu prefiro porque o componente didCatch ele também é chamado antes do método render, tá? Então o que eu prefiro fazer é não chamar o método getDerivedState from error, e no componente didCatch eu incluo lá, tá? O estado com a alteração que eu faria lá no outro método, tá? Então eu faço dessa forma aqui. E na sequência que eu estou fazendo aqui é apresentando o erro, apresentando uma mensagem, a fallback UI, tá? Caso deu erro, né? Caso deu erro, eu apresento aqui a fallback UI, senão ele continua no fluxo normal de execução, tá? E é isso que acontece lá no meu error boundary, essa classe simples. E para fazer ele funcionar, eu preciso voltar aqui, preciso fazer a importação dele aqui.
error boundary, tá lá. E aí definir a fronteira. Nesse caso só tem um componente que eu quero incluir, error boundary. Error boundary, tá? Beleza, tá lá. E agora vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. No 3, algo aconteceu errado. Bom, essa tela aqui a gente já viu que ela não exibe em produção, ela só aparece em ambiente de desenvolvimento. Eu posso fechar aqui e a nossa fallback UI está sendo apresentada lá com os detalhes do erro, tá? E o React me dá uma segunda opção caso eu queira trabalhar com o error boundary, tá? E para utilizar essa segunda opção, eu preciso fazer a instalação npm install de um cara chamado React Error Boundary, tá? React Error Boundary. Então, só que nesse aplicativo ele já está instalado. Se eu abrir aqui o package.json, ele já vai estar aqui instalado, a versão 1.2.5, tá? E para utilizar ele, o que eu preciso fazer, a primeira coisa aqui é deixa eu voltar aqui, fazer a importação do React Error Boundary, tá? Inclusive, eu vou mudar esse nome aqui para myErrorBoundary. Posso deixar myErrorBoundary e colocar aqui Na verdade, eu preciso mudar isso aqui, porque o cara que eu faço a importação é o Error Boundary, tá? Então aqui eu preciso mudar o nome, myErrorBoundary. Tá? E aí, eu vou incluir um novo contador com bug. Vou incluir um novo contador com bug, dessa vez com o meu error boundary, tá? Só que esse error boundary, isso aqui eu preciso encapsular um elemento. Bom, ele já é um componente e para esse componente eu preciso passar uma propriedade chamada fallbackComponent, tá? Aí eu preciso aqui passar um componente dentro dele. Eu vou criar aqui internamente mesmo. Const, vou criar como myFallbackComponent. Vou criar aqui como um arrow function, tá? Essa arrow function ele recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro, a gente pode até importar esse código aqui para ele retornar. O primeiro parâmetro vai ser deixa eu concluir aqui, dar um return. Tá. O primeiro parâmetro vai ser o componente stack. Primeiro parâmetro não, ele só recebe um parâmetro, um objeto com dois atributos, componente stack e o error. Tá? Então, componente stack e o error já está lá. E aí eu preciso passar esse componente aqui como uma propriedade, né? E aí eu passo aqui. Deixa eu ver se ele atualizou. Beleza, tá lá, tá atualizado. Tá apresentando aqui. Então, quando eu chego no 3, ele apresenta lá o meu erro, né, customizado. Então, exatamente como o de cima. Aí você está vendo que a tela ela continua sendo apresentada normalmente. Aqui também deu erro, ele apresenta o segundo erro. Isso aqui a gente pode fechar. E tá lá. Então, esse é o nosso error boundary, tá? Então, beleza, nessa aula aí a gente trabalhou com o ciclo de vida dos Class Components e também com o error boundary, né? É uma aula que vai trazer muito conhecimento teórico, mas que com certeza vai melhorar bastante o nosso código aí durante o passar do tempo. Então eu vou deixar até um desafio, que vai ser um desafio mais mental, não vai ser mais de codificação nesse momento, tá? Durante as nossas próximas aulas, como a gente está focando mais em Function Components, em hooks, né? Vocês vão sempre ficar lembrando e vendo como é o ciclo de vida e ver como é que isso se comporta lá trabalhando com hooks, tá? Então é isso, por aqui a gente fica e agora a gente volta para o nosso fluxo normal. Agora, a próxima aula, a gente vai trabalhar com componentização com props e é isso aí. Vamos em frente.